Telescópio começando, já recebo você aqui que se liga com a gente através do canal 8 da NET, também através das nossas redes sociais, sempre está ligado aqui no Telescópio, seja muito bem-vindo e nós já iniciamos aqui o nosso programa indo para o nosso quadro tão querido aqui do Telescópio, que tem despertado aí bastante debates, né, bastante opiniões aqui na nossa cidade, que é o quadro Contraponto aqui em Itapetininga. Hoje recebendo a presença aqui de dois itapetininganos, o Felipe Elias, ou pelo menos dois trabalhadores aqui da cidade que tem essa junção aqui com a nossa cidade, estão sempre junto aqui, fazem o seu trabalho aqui na nossa cidade, que é o Felipe Elias, ele que é um grande parceiro aqui da TV, esteve aqui com a gente já em alguns projetos da TVI, e também o Fábio Carriel, que também é um grande amigo nosso aqui, está sempre trazendo as suas informações, as suas opiniões a respeito de diversos temas. Lembrando que o Contraponto é um quadro criado aqui para nós trazermos aqui as visões diferentes a respeito do mesmo assunto, conversar a respeito desse assunto, aprofundar um pouquinho mais, sempre dentro de um modelo, né, que seria esse modelo aí dos 3 minutos para cada resposta, dando sempre esse lado, vamos dizer assim, essa possibilidade igual aí para os dois lados poderem argumentar aqui dentro do programa Telescópio, visando sempre levar a melhor informação, o melhor debate aqui para você. Hoje, recebendo então essas duas figuras, vou iniciar aqui já o quadro agradecendo a presença de cada um deles, dizendo mesmo boa tarde aqui. Boa tarde, Felipe, tudo bem? Boa tarde, Guto. Boa tarde, Carriel. Boa tarde, telespectadores da TVI. Muito bem, boa tarde, Fábio Carriel. Muito obrigado por estar aqui ligado com a gente no Telescópio também. Boa tarde, Guto. Boa tarde a todos os telespectadores. Felipe Elias também. Uma ótima tarde a todos nós aí. Muito bem, e vamos lá, vamos começar já o nosso quadro aqui, o Contraponto. Então são 3 minutos para responder. A mesma pergunta é feita aos dois participantes em uma rodada, depois na próxima rodada eu inicio a resposta também com o outro participante. Para dar início aqui, eu gostaria de vincular aqui para você que está assistindo com a gente, um vídeo que foi enviado pelo Fábio Carriel, mesmo de uma conversa ali que ele teve com o presidente da República, Jair Bolsonaro, nesses dias, então, que nós postamos também na nossa página aqui na TVI. Presidente, queria agradecer pelo decreto do dia 11, em nome de todos os barbeiros do Brasil e também do pessoal da área de saúde, das academias. Eu tenho certeza que muitos como eu, que representam essa área, vim de Itapetininga, interior de São Paulo, e estou aqui também para demonstrar o nosso desejo, o nosso apoio e que nós acreditamos muito no senhor. Presidente, o Rio de Janeiro está sangrando, estão farreando com... Muito bem, então teve essa fala aqui do Carriel, lembrando, né, que esse vídeo aí ele está disponível aí pelas redes do Carriel, também pelos outros lugares onde estavam fazendo essa transmissão. E já gostaria de perguntar primeiramente para você, Fábio Carriel, né, primeiro, como que foi esse momento ali, né, como você conseguiu esse momento ali de fala com o presidente, e também perguntar da repercussão de tudo isso, né, porque nós postamos aqui na nossa página da TVI, não sei se você chegou a acompanhar, e muitas pessoas, vamos dizer assim, reagindo das diversas formas, muitas pessoas apoiando, mas também muitas sendo contrárias, até a posição da TVI. Como você acredita nesse momento que essa repercussão aí, ela aconteceu? Como você avaliaria tudo isso? Carriel, boa tarde, vamos lá. Bem, Guto, estar próximo ao presidente, uma pessoa que, no meu ponto de vista, representa a maior parte daqueles que o elegeram, foi muito importante para mim. Eu já estava há 2 finais de semana em Brasília, participando de um treinamento, e aí as pessoas que eu se aproximei lá, que tem um certo contato com o presidente, acabou organizando para a gente estar mais próximo e ter essa possibilidade de falar com o Bolsonaro. A repercussão, ela para mim foi muito boa, principalmente aqueles que nos acompanham e acreditam nesse posicionamento. Aqueles que se posicionaram contra também é muito natural, né? Se não existe consenso nem dentro dos grupos, seja ele ideológico ou político, quanto mais, né, em geral na sociedade. Eu acho que nós vivemos num estado democrático, né, onde as pessoas aí, elas se manifestam dependendo do que elas pensam e acreditam.
O meu posicionamento é de representar hoje aqueles que entendem essa pandemia, que já mudou a sua cultura, né, com os aconselhamentos médicos, e todo a proteção que a gente precisa, né, para combater o vírus. A seu ver, Felipe, comentando a respeito do vídeo e também da repercussão, né? Que nós tivemos repercussão que muitas vezes até as pessoas colocaram em dúvida o papel da TVI de divulgar ou não esse vídeo. Como você vê tudo isso, Felipe? Bom, Guto, em primeiro lugar, em relação ao papel da TVI, a TVI, pelo que eu entendo, é uma TV comunitária, ou seja, uma TV que vive da e para a comunidade. O Fábio Carriel representa aqui na cidade, ele através do trabalho que ele tem feito aí, ele está se posicionando como um representante de um pensamento político que, por sinal, eu diria que é predominante aqui na cidade. Então, eu acho que é obrigação da TV dar espaço para os pensamentos divergentes aqui na cidade. E um desses pensamentos, como eu disse, um dos principais, né, dos predominantes pensamentos aí no consciente coletivo da cidade, eu vejo que é representado pelo Carriel, portanto, acho justo o espaço que ele tem conquistado aí na televisão e em outros meios de comunicação também, que não é só a TVI que está dando espaço para o Fábio. Já em relação a situação em si, né, desse acampamento onde o Fábio estava, eu, na verdade, acho que tenho perguntas do que respostas para dar. Afinal, é ele que estava lá e não eu. Porém, eu fiz, sim, um pouco da pesquisa aqui e tenho alguns pontos que eu gostaria de levantar, né? A gente sabe que o Fábio pode me corrigir aí se eu estiver errado, mas ele é parte desse movimento aí que se chama os 300 do Brasil, né? E muito tem se falado, tem algumas figuras-chave aí desse movimento que estão sendo trazidas à tona aí também, sendo, né, identificadas. Inclusive algumas dessas pessoas que o próprio Fábio colocou na sua página, o Renan, que eu não lembro o sobrenome dele até, que ganhou notoriedade aí ao agredir verbalmente a enfermeira durante aquele protesto que teve em Brasília na semana anterior, e também a Sarah Winter, né, que também estava aí no Fábio nos vídeos, é uma líder aí desse movimento, e ela, para quem não lembra dela, ela ficou famosa como sendo feminista do FEMEN, aquele grupo radical feminista ucraniano, depois acabou virando meio que antifeminista, e agora está aí nesse programa. E o principal é que o que eu identifiquei através da pesquisa que eu fiz é que esse movimento dos 300 do Brasil tem uma forte influência do que foi antigamente a ação integralista, né? Desde a simbologia, esse maneirismo militar, o próprio Camisa Verde, como eram chamados os integrantes desse movimento, isso lá, estou falando lá da década de 30, terminamos né? o tempo Salgado aqui, Felipe. Foi aí o grande expoente. Temos o fim do tempo, mas... queria que o Fábio contasse pra gente. Isso, Felipe, até assim, o nosso modelo aqui do programa do Contraponto, ela é a mesma pergunta para os dois, então essa interação de mandar uma pergunta para o outro, assim, às vezes fica um pouco prejudicado, mas assim, cabe ao Fábio, se ele quiser no tempo dele, se explicar nesse momento, ou responder sua pergunta, caso ele ache necessário. Mas nós continuamos aqui com o modelo que seria uma próxima pergunta agora para você aqui, Felipe Elias. Eu trago aqui justamente a questão, vamos dizer assim, dessa impressão agora, né, do governo, né? Nós tivemos todo um turbilhão aí com a saída do ex-ministro Moro, nós tivemos hoje, agora aqui, logo o anúncio então da saída do ex-ministro, do agora já atual, ex-ministro Nelson, agora da saúde aqui, e vão chegando sempre novas informações, novos caminhos que vão acontecendo, né? E tem o vídeo da reunião ministerial, também outras conversas, prints de conversa que tem surgido, até o próprio presidente tem colocado nas suas redes sociais alguns outros trechos dos prints das conversas com o Sérgio Moro. Como você vê, Felipe, a imagem do presidente é o golpe final mesmo nele, como se apontavam muitas pessoas naquele momento, ou parece que com o tempo tudo tem se ficado mais brando, talvez ele até se fortaleça com tudo isso?
Bom, Guto, eu achava que, que o que é aceitável para um presidente já tinha ficado para trás faz tempo, né? Então eu não tenho mais nem como adivinhar se agora as pessoas estão começando a entender exatamente quem é a pessoa, Jair Bolsonaro, e estão interpretar as atitudes dele, ou ainda essa imagem predomina, onde não se questiona as atitudes da pessoa porque é ela mesma. Eu acho que realmente no meio de uma pandemia do tamanho que a gente está vivendo, com quase 1.000 mortos por dia, os números assim já passaram de tudo que qualquer um de nós tínhamos visto e imaginávamos que podia ver na nossa vida, e nós estamos vivendo não a crise do coronavírus, mas a crise política, muitas coisas que não tem nada a ver com a saúde. No caso do Ministério da Saúde, então não tem nem o que falar. Saiu o primeiro-ministro, colocou lá um segundo-ministro para liberar o comércio e a cloroquina para todo mundo. O cara, por mais que ele esteja lá para servir ao presidente, ele é médico e tem aí a responsabilidade dele e está se recusando a seguir a receita do Bolsonaro, que agora o que ele quer é vamos liberar para todo mundo e ficou doente, toma que está resolvido. Não existe isso daí. Agora o Bolsonaro agora é médico, ele está receitando para as pessoas sem nem ver os pacientes. É o seguinte, eu estou falando que se você ficar doente, você toma cloroquina. Eu acho que isso é um absurdo tremendo e as pessoas conseguem justificar isso daí. Em relação a outras, se fala que os governantes estão aproveitando da pandemia para atos de corrupção, e o que o presidente faz? Vai e publica uma medida provisória que basicamente blinda antes de qualquer responsabilidade de malfeitos durante a pandemia. Antes disso, ele já tinha também colocado uma outra medida provisória, cancelando basicamente a lei de transparência, ou seja, isentando os órgãos governamentais de responder a pedidos de lei da transparência. Então, eu não sei por onde que as pessoas conseguem justificar as atitudes do presidente no momento, porque do lado da saúde ele virou médico e resolveu o problema do mundo, certo? E do lado econômico, ou seja, do lado da luta à corrupção, ele está indo justamente no sentido contrário, com essas medidas. Isso são atitudes, não é o que ele fala lá para os apoiadores dele no cercadinho ali do Planalto, onde o Carriel estava. São as atitudes, é o que ele faz quando ninguém está vendo. Certo? Porque muitas dessas coisas não ganham visibilidade, as pessoas não ficam sabendo. Então, eu acho Felipe, que a gente precisa ficar ficar atento e ver atitude por atitude. Isso, nosso tempo já finalizado aqui. Carriel, repito, caso você queira, ficam aí também as indagações do Felipe para serem respondidas, mas fico aqui, eu repito a pergunta que eu fiz aqui para o Felipe, que é a pergunta desta rodada, que é justamente a respeito então desse grande turbilhão que nós tivemos de notícias, de todos os acontecimentos na época, nós até conversamos com você aqui na época, você falava que era mesmo, de certa forma, um duro golpe no governo e tudo, mas depois, com o tempo passado de toda essa questão do Moro, com o depoimento agora do Valeixo, com os novos prints sendo divulgados, com novas coisas aparecendo. Nós tivemos até a Janaína Pascoal, que no início ela deu muita, foi muito na versão apresentada pelo Moro, agora ela já de certa forma fala mais que o presidente talvez esteja correto nesse momento. Como você avalia? O presidente tem ficado mais forte, tem ficado mais fraco no meio de tudo isso? Carriel, por favor. Bom, Guto, infelizmente, como o Felipe comentou, a gente vive muito mais uma guerra de narrativa. Claro que o nosso presidente, ele não é médico, mas eu não acho que ele se aconselha com o Google, por exemplo. Ele sendo o presidente de uma nação, ele tem o apoio, o acompanhamento de especialistas. A cloroquina, ela já foi um consenso no CRM. Então isso prova que ela existe sim alguma eficácia. Não existe medicamento que não tenha uma reação adversa. Hoje foi comentado na mídia que ela causa taquicardia e coisa nesse sentido. Eu vejo que todo medicamento ele causa alguma reação adversa, mas
Infelizmente, nós vemos uma mídia, ou então uma mídia atacando ou tentando demonstrar apenas os efeitos negativos e não positivos. Se comenta muito mais sobre as mortes, independente da porcentagem que está acontecendo, do que aqueles curados. Em relação à popularidade do presidente, ele tem um apoio daqueles que os elegeram. Nós vemos hoje uma guerra institucional, por exemplo, onde há um cabo de guerra entre seus representantes. Politizar uma pandemia que realmente, de fato, existe, porém, como eu já disse, as medidas médicas e sanitárias, elas estão sendo aplicadas, mas, infelizmente, alguns governadores, eles têm usado a possibilidade de usar o dinheiro sem licitação e superfaturando aí compras de equipamentos. Existe uma série deles. Uma coisa que o Felipe comentou sobre a lei da transparência ela não se aplica em caso de pandemia, em caso de calamidade pública. Tá? Então eu acredito que após essa passagem ou depois desse período, aconteça uma aplicação melhor. Tá? Outra coisa, comentando sobre o ministro Moro, o Moro, infelizmente, foi um pastel de vento, né? Ele, como juiz, um cara excelente. Acho que eu tenho algumas ressalvas, mas que teve sua participação aí importante como juiz, não como ministro. A saída do ministro da Saúde demonstra, por exemplo, não que ele não queira respeitar o presidente. Para mim, é que a pressão hoje é tanta que ele escolheu o seu lado. Eu estive em Brasília e queria falar rapidamente sobre o que o Felipe falou. Os ânimos lá são totalmente diferentes. Nós tivemos o fim desse tempo agora, mas nós já vamos iniciar de novo com você, trazendo aqui pro Carriel. Nós estávamos aqui. Carriel, você está conseguindo me escutar agora certinho? Posso fazer a pergunta? Perfeito. Muito bem, vamos lá. Então, Carriel, se você quiser dar continuidade à resposta que você estava dando, fica dentro desse tempo de 3 minutos, tá? Mas já passando para a terceira pergunta aqui da nossa terceira rodada, a respeito da impressão que nós temos, então, de que as medidas elas vão sendo tomadas nesse tempo de crise e de que os estados, eles estão, muitas vezes, realizando coisas diferentes do que tem colocado o presidente da República. Nós vemos que isso é algo até muito claro, né? Visto o caso desse decreto presidencial a respeito das academias, barbearias e salões de beleza, que acabou não surtindo efeito no estado de São Paulo. Isso não pode gerar, talvez, um divisionismo aqui, uma visão própria de cada estado, cuidar dos seus problemas? Como você avalia isso, Carriel? Bom, mais uma vez, falando sobre esse posicionamento institucional que está havendo, de alguns governadores não cumprir o decreto que vem do governo federal, demonstra apenas que eles estão numa crise política, né? Uma medição de força política. Eles não estão vendo, por exemplo, para onde está caminhando o nosso estado e baseado em região. Eles estão determinando aí um lockdown ou que não possa voltar parte do comércio, igual o decreto do dia 11, que academias, barbearias, salão de cabeleireiro. Como eu disse, a nossa cultura sanitária já mudou, a gente já tem ideia disso, isso não vai retroagir mais, porém, ele está tirando de nós, alguns governadores, a possibilidade de proporcionar aí o mínimo para as nossas famílias. O que a gente pede é trabalhar com cuidado, entendendo que tem grupo de risco, mas acreditando que a melhor possibilidade é sim um isolamento, porém vertical, com todas as medidas de ressalva aí. Uma coisa que eu queria comentar rapidamente, ontem pela manhã, o Bocardi, um apresentador da Rede Globo, no jornal, ele fez esse comentário de uma pessoa que fez 2 vezes o teste deu negativo, sofreu um acidente, foi enterrado com coronavírus. Então, existe uma mídia que está empenhada a não demonstrar de fato o que está acontecendo. Reiterando que eu não estou dizendo que não existe sim o vírus e ele é mortal, descontextualizando muito o que está acontecendo.
Eu tive em Brasília contato com pessoas de muitos estados e assim, o que eles me deram de feedback é que, infelizmente, o que a mídia apresenta numa velocidade tremenda nem sempre é o que está vendo. Então, primeiro lança-se a notícia e depois vai avaliar até onde existe verdade ou não nela. Mas o que eu acho que é bom de salientar é que, infelizmente, nessa guerra política, alguns governadores estão levando os seus estados ao padecimento. Eu vou falar sobre o que o Felipe ele comentou, vou ver se dá o tempo rapidinho. Sobre o Renan Senna, eu estava próximo e foi cooptado pessoas que estavam ali para participar daquela manifestação. Nem todos eram médicos, pelo contrário, muitos agentes de enfermagem, e me ofereceram para mim e até alguns moradores da Praça dos Três Poderes um jaleco para participar dessa manifestação. O Renan Senna foi desafiado verbalmente, aí uma das pessoas que ele falou, você mora aqui na praça, não é justo que você faça parte dessa manifestação, e essa pessoa colocou o dedo na cara dele de forma agressiva, e o Renan acabou perdendo aí a sua compostura naquele momento, por conta de tudo que estava havendo ali naquele instante. Nós tivemos o fim do tempo aqui. Tá? Passando aqui então para o Felipe Elias, exatamente essa pergunta da terceira rodada aqui, Felipe, que seria a questão de um aparente divisionismo. Nós tivemos sempre, nós somos sempre educados e acredito que sempre foi o reinante aqui no Brasil que o município obedece o Estado, que obedece o governo federal. A seu ver, as medidas estão sendo tomadas pelos estados, muitas vezes não seguindo até mesmo um decreto presidencial. Isso pode gerar alguma questão de divisionismo aqui no Brasil, de cada estado vendo o seu problema, tentando resolver o seu sem se importar tanto com o todo aqui do nosso país? Guto, eu acho que sim, claro que cria um divisionismo, porém, quem tem o papel de unir é justamente o presidente, e ele faz o contrário, diária e consistentemente. Outra coisa a se salientar é que os governadores, em sua grande maioria, estão seguindo recomendações internacionais que já não são nem recomendações, são práticas testadas e comprovadas como sendo a melhor maneira de diminuir os danos causados por esse vírus. Então, ninguém está inventando a roda, nem o Dória, nem ninguém, entendeu? Os governadores estão seguindo o consenso mundial. Certo? E daí a gente tem que escutar que certas coisas que são fatos, que são consensos, que são estudos científicos, são simplesmente narrativa. Não são narrativas. Tem uma diferença muito grande em o que é narrativa e o que são fatos. Certo? Narrativa é, por exemplo, o que a Secretaria de Comunicação do governo fez, que colocou uma propaganda lá, que inclusive o Carriel, que repostou, e eu vi na página dele, que fala aí que o Brasil já empenhou 750 bilhões de reais. Isso não tem em lugar nenhum. Você entra lá no site de transparência, não tem. Daí, na mesma arte, fala que foram 350 bilhões. Segundo o site da Câmara, foram 250 bilhões, sendo que só 22% ainda foi gasto. Fala também desse 40 bilhões de socorro a pequenas empresas, fala umas 3 vezes de jeitos diferentes nessa mesma propagandinha da Secretaria de Comunicação do governo. E a gente teve aqui o próprio Flávio Krug falando que essa linha de crédito é difícil de acessar e que até hoje a gente não conhece algum pequeno empresário que recebeu esse dinheiro. Fala também que nenhum país emergente se moveu tão rápido no combate ao coronavírus, quando a gente sabe que a Argentina já estava fechada, quando aqui no Brasil o pessoal ainda estava terminando na ressaca do carnaval, certo? Fala também de 300 bilhões em complementos salariais e créditos para a empresa, que ninguém sabe onde está. Eu fui pausando cada frase desse vídeo e checando cada informação. E de tudo que tem lá, a única coisa que de verdade que aconteceu é o auxílio emergencial, que aconteceu com todos que a gente sabe que está acontecendo. Então, a gente tem que colocar as coisas como são. Não é guerra de narrativa. Tem coisas que são fatos, goste ou não goste. Em relação ao episódio do Renan Senna, tinha 300 pessoas lá e ninguém tinha um telefone para filmar ele sendo agredido. Só apareceu a agressão quando foi ele que agrediu a outra pessoa. Outra coisa, hoje no site do Crítica Nacional, que é onde a grande maioria dos replicadores de conteúdo da direita retiram o seu conteúdo, fala de uma
pesquisa espanhola que prova que o isolamento não funciona. Eu entrei na pesquisa, são 11 páginas, nem fala de isolamento. Então isso sim é narrativa. As outras coisas Felipe, são fatos e a gente tem que saber discernir. Tivemos o fim do tempo aqui, Felipe, mas trazendo agora aqui para a cidade de Itapetininga, é a última rodada aqui, então nós iniciamos com você, Felipe, depois o Carriel, ele pode dar a resposta aqui para a gente. Falando a respeito da cidade de Itapetininga, Felipe, como você vê as medidas que foram tomadas e principalmente quais serão os principais desafios para Itapetininga passada essa pandemia, né, para uma próxima gestão que nós teremos, sendo renovada a gestão Simone Marqueto ou um próximo grupo político que assumir aqui na cidade, como você avalia isso, Felipe? Guto, eu acho que até agora as medidas que sim foram tomadas, ao meu ver, foram acertadas. Porém, eu acho que outras medidas poderiam ser tomadas. Por exemplo, tem essa discussão muito grande aqui da reabertura do comércio ou não. Como eu falei já no começo da minha fala, o consenso mundial é de que o isolamento é, até agora, a melhor forma de diminuir os danos causados pelo vírus. Então, o consenso diz que só pode começar a liberar as ruas, a aumentar o convívio social conforme a curva, ou seja, conforme o número de casos e óbitos começa a diminuir. Então eu acho que, por exemplo, uma sugestão que poderia estar sendo feita é tanto a associação comercial, a prefeitura, a sociedade civil, tentar comissionar alguém para fazer um estudo real para a gente saber exatamente o que está acontecendo aqui na cidade, para ter uma previsão de quando vai poder começar a reabrir o comércio. Porque não é uma questão de, está acabando o dinheiro, é a questão de preservar a vida primeiro. E para isso a gente precisa saber o que a gente está fazendo. Para saber o que a gente está fazendo, precisa antes pesquisar. Então eu acho que podia ter um esforço aí de sociedade civil, os empresários da cidade, a prefeitura, e tentar fazer um diagnóstico correto do que a gente sabe que ainda está aumentando, né? 2 semanas atrás eram 20 casos, depois 33, agora já estamos em 40 e poucos, ainda está aumentando. E a gente não tem estrutura para ter um aumento de casos muito maior do que o que a gente está tendo agora. Até agora está dando conta, tem 40 e poucos casos, tem 2 ou 3 internados ou 4, entendeu? Se isso começar a dobrar a cada semana, que é o que a gente está vendo em muitas outras cidades, é o que aconteceu nas grandes cidades onde houveram esses grandes problemas, a gente não vai ter como cuidar. Então, acho que dá para fazer um estudozinho e tentar prever e como será feita essa reabertura. E, paralelamente a isso, a prefeitura, por sua vez, podia ver na parte econômica o que ela pode fazer para mitigar um pouco aí os prejuízos dos comerciantes e ver caso a caso, porque o próprio Ministério da Saúde tinha lançado o que eu achei ótimo, um guia de recomendações com classificação lá, verde, amarelo, laranja, vermelho, se não me engano, com uma série de critérios, tinha 11 indicadores para que o governo local possa julgar a necessidade de isolamento, com diferentes tipos de isolamento. Eu acho que, não sei se tem alguém na prefeitura que utilizou, está utilizando esse guia para fazer esse estudo, mas eu acho que seria uma boa atitude. Muito bem, Carriel, passando para você então a situação aqui da nossa cidade de Itapetininga. Como você avalia os desafios agora para essa atual gestão e a próxima gestão também enfrentar aí, né, nos resquícios dessa pandemia, nesse enfrentamento dessa pandemia aqui na cidade? Por favor, Carriel. Bom, Guto, no meu ponto de vista, os nossos cidadãos da cidade e até a nossa política orientou de maneira que o posicionamento foi de proteção. Então, o pessoal, em sua maioria, respeitou o isolamento e eu acredito que também tenha refletido nos números da nossa cidade que não são tão altos. Eu queria lembrar também, 18 dias antes, né, de ser decretado no nosso estado, no país, o isolamento, o presidente ele já tinha dito sobre a necessidade disso, falando sobre a pandemia. O nosso comércio local, que ele fortalece muito nas vagas que oferece aos trabalhadores da cidade, infelizmente ele foi sangrado diretamente.
Eu conheço muitas pessoas desempregadas só aqui dentro da nossa cidade e muitas empresas que fecharam e não vão abrir mais. Então, isso é uma perda muito grande para o nosso município. E eu acredito que, independente, né, de quem vai continuar na gestão, se vai haver uma reeleição ou um novo representante do executivo, vai passar por um momento muito difícil de recuperação. A nossa cidade não é uma cidade rica, nós temos aí uma renda per capita baixa, então eu acredito que isso potencialize ainda mais essa recuperação. Nós temos uma grande maioria de trabalhadores informais que hoje não estão, né, tendo a possibilidade. As categorias que estão impedidas, por exemplo, de trabalhar também está gerando um recesso dentro das empresas e dentro das famílias aí como seus provedores. Mas o que eu vejo para o nosso município, infelizmente, a gente está caminhando para uma situação muito difícil de recuperação. Tá? Eu sei que Itapetininga tem uma grande quantidade de funcionários públicos, normalmente esses que ainda estão operando ou têm seu rendimento, então eles estão se resguardando, tá? Porém, o restante, que depende aí do emprego mais formal, ou até mesmo do informal, eu creio que vai estender a crise econômica que já existe, já está instalada, por um tempo muito maior. Então, eu sinto aí uma necessidade aumentada aí para os nossos cidadãos. Muito bem. Nós tínhamos um momentinho, mas tá certo, nós tivemos o fim do tempo aqui. Agradeço muito a parceria de vocês, o carinho aqui com o Telescópio, a disponibilidade mesmo de estar conversando aqui com a gente, trazendo as informações aqui, o ponto de vista de vocês a respeito de diversos assuntos para a população de Itapetininga. Muito obrigado, Felipe, um grande abraço para você. Muito obrigado, Carriel, também um grande abraço. E esse foi o quadro Contraponto aqui da TVI, dentro do programa Telescópio. Lembrando que a TVI, nós recomendamos sempre a você que está acompanhando aqui com a gente, seguir todas as orientações aí de saúde do Ministério da Saúde, das Secretarias de Saúde estaduais, ou seja, tudo aquilo que chega até a gente aí através, então, dos órgãos de saúde oficiais. Aqui, lembrando também que a TVI, nós temos aí no nosso logo, né, utilizando essa máscara, nós recomendamos a utilização da máscara também, ou seja, de tomar todas as medidas nesse momento aí de auxílio para que nós possamos juntos passar por tudo isso.